Seja muito bem-vindo ao Beach Talks. Eu acredito que cada um de nós carrega uma história única, com desafios e superações que determinam o exato lugar que nos encontramos hoje. É por isso que é tão valioso cultivar relacionamentos e ouvir pessoas que nos ajudam a ter novos insights e definições que a gente pode levar para a vida. Nessa nova temporada, teremos conversas enriquecedoras sobre negócios, carreira, mentalidade e entretenimento, sempre com convidados que têm muito a compartilhar, inspirar e ensinar. Se você, assim como eu, valoriza essa troca de experiências e acredita no poder de histórias para transformar caminhos, aqui continua sendo o seu lugar. Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Beach Talks. O Beach Talks é um projeto que foi idealizado por mim, mas que só está indo para a terceira temporada porque eu tive o prazer de contar com colaboradores que embarcaram nessa jornada comigo. Eu quero muito agradecer ao Estúdio Black Hawk, um espaço onde você encontra treinamento funcional, pilates e uma metodologia focada em desempenho, evolução e qualidade de vida. A Paula Menin, advogada especialista em direito médico e direito do trabalho empresarial. A Jacarandá Garden, a escolha certa para quem quer levar um pedacinho da natureza para casa. A Débora Garzin, uma nutricionista que vai além do processo de emagrecimento, com foco também em qualidade de vida e autoconhecimento. Ao Ateliê da Arquitetura, a união perfeita entre estética e funcionalidade focada em cada detalhe da sua obra. A Viviane Almeida, psicóloga de mulheres que te ajuda a assumir o protagonismo da sua história com acolhimento e consciência. Hoje, a minha convidada é a pessoa que vê a arquitetura de forma estratégica e humana. Com quase 3 décadas de experiência, ela entende que projetar é equilibrar técnica, funcionalidade e bem-estar. À frente de um escritório reconhecido pela eficiência e atenção aos detalhes, ela une conhecimento técnico e sensibilidade para criar espaços que funcionam e que fazem sentido para toda uma família. Hoje vamos conhecer quem transforma projetos em realidade e quem também trabalha com muito propósito. Com vocês, Érica Souza! Obrigada! Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui no podcast. Obrigada. Quem diria, não é? Que você estaria aqui um dia para a gente poder gravar um episódio. Estou muito feliz. Verdade, muita gratidão pelo convite. Imagina, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da de experiência. tanta trajetória, né? De Exato. tanto tempo aí de jornada. Quero saber tudo. Eu quero abrir o nosso episódio. Eu vou te presentear com os nossos patrocinadores que sempre arrasam nos presentes. Esse daqui é da Jacarandá. Que delícia. Esse lápis, ele tem uma sementinha aqui no fundo, depois você planta. Que legal. E essa daqui, ela me explicou que eu não sei o nome, é da família da bromélia, e ela vai super bem em lavabo, em cantinhos assim. Que legal. Obrigada. Deixa eu ver se esse daqui é o seu mesmo. É o seu mesmo. Esse é da Débora Garzin, nutricionista. Tem uma cartinha com o seu nome, super personalizada. Que legal. Que delícia. E ela mandou justamente para falar que dieta não tem que ser só restrição. Então, o presente dela foi intencional. Esse da Vivi Almeida, psicóloga. Aqui da Paula Menin, aromatizador para casa, cheirinho de ambiente, Delícia. gostoso. E esse da Black Hawk, é um kit fitness. Que gostoso. Montão de coisa. Tem e um aqui... Tem um presentinho para você também. muito obrigada! Eu adoro também. Esse daqui é só as recomendações, instruções por conta da peça. Mas porque a caneca é sua. Tá joia. Muito obrigada. Imagina. Tem uma cartinha também. Prezada Lu Guimarães. Fui ver se tinha meu nominho. Lindo! Super feliz de ganhar essa luminária. Super. Aliás, a gente podia até pôr aqui, né? Não vai ter uma tomada, mas a gente deixa ele montadinho. E as pessoas já veem como é que funciona, porque eu achei esse seu presente sensacional. Que legal. Obrigada Muito por você ter lindo. gostado. Muito lindo. O intuito é trazer a lembrança, algo que seja útil também, né? E aí, Cadê a remetendo ao película? ateliê. Não tem Tem sim, depois eu tem uma peliculazinha de tirar, depois eu te mostro. Mas ela é bem discreta. Dá pra usar assim, ó, facinho. E Ai, aí gente, tem que graça. as cores depois, tem como mudar as cores e deixar numa única cor.
Deixei aqui no meio pra gente. Amei, Érica. Obrigada. Vou guardar. Bom, preparada? Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, vamos começar lá do princípio mesmo. Quando você percebeu que a arquitetura era a sua vocação, era a sua paixão? Então, assim, desde criança eu praticamente sempre estive em contato com obra, com construção. Vim de uma família, meu pai trabalhou com construção há mais de 55 anos, então eu sempre vivi em obra e isso foi, eu acho que, instigando dentro de mim. E aí foi florescendo e eu sempre gostei de desenhar, enfim, de projetar casinhas. Meus desenhos eram sempre de casinhas, né, na escola. E aí quando eu fui optar por fazer o ensino médio, aí eu fiz a escolha de estudar na FGV, né, na Getúlio Vargas, lá em São Paulo. Escolhi o curso técnico para conhecer realmente melhor sobre o técnico em edificações e arquitetura, para entender realmente se aquilo era mesmo meu hobby, minha profissão, minha missão, enfim. E aí me apaixonei, só tive certeza que realmente era isso. Aí depois eu dei continuidade na Brás Cubas, né? Fiz alguns cursos de outras áreas, né? Para complementar toda essa parte da arquitetura. E aí, assim, só tive certeza, né? Abri a faculdade antes mesmo, o escritório antes mesmo de concluir a faculdade. E isso tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo, porque eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Uhum. Então, como eu já vinha de casa, assim, né? Meu pai empreendedor, então eu já tive esse exemplo, né? E essa vontade também. E aí a gente abriu o escritório, alguns parceiros me ajudaram, né? E aí a gente começou a desenvolver alguns projetos na área que a gente já vinha de aprendizado antes, né? Então, eu fiz trabalhos com instalações hidráulicas, elétricas, a parte de acompanhamento de obras, né? Uhum. Também eu fui fazendo, né, estágio, depois trabalhei na parte de regularização de imóveis, né, junto aos órgãos públicos. Uhum. E isso foi, com projetos arquitetônicos, isso foi me enriquecendo, né? Me trazendo mais conhecimento em várias áreas. Legal. Né, Legal. Mais amplo. Você tem uma trajetória super extensa, né? São 30 anos? 28 anos. 28 né? anos. O Ateliê da Arquitetura tem 19 anos, mas desde escola técnica... Desde o comecinho mesmo? Exatamente. Tem 28 anos aí, porque desde o ensino técnico eu já comecei a fazer estágio, né? Então, eu já fui tendo experiência nessa área e para poder realmente, que eu falo que o estágio é uma vivência realmente na arquitetura também, né? Que eu falo que ninguém pega um diploma e vira arquiteto em nenhuma profissão, né? Então, é o aprendizado, é a vivência. Então, a gente precisa e isso vai nos formando, né? Com certeza. E você, hoje o ateliê é super completo, né? Ele atende diversas áreas. Quais são as áreas que você trabalha que você consegue atender? Tá. Então, assim, nós vamos desde ajudar a pessoa a escolher um terreno, né? Tanto para a empresa quanto para a residência. Às vezes a empresa precisa saber se ela realmente, aquele terreno pode, o tipo de atividade que ela pretende, porque às vezes tem empresas, às vezes a gente pega um caso que o cliente comprou um terreno e não poderia a atividade dele naquele local. Entendi. Então, nós fazemos toda a pesquisa de zoneamento antes, nós ajudamos a escolher. Quando o cliente já tem o terreno, a gente faz todo esse estudo, né? Nós fazemos toda a parte de projeto arquitetônico, de decoração, para a pessoa já saber como que vai ficar o ambiente dela ou a empresa dela. Também nós fazemos toda a parte de regularização. Então, a parte de processo junto à CETESB, que é toda a parte industrial, vigilância sanitária, né? Corpo de bombeiros e prefeitura. Então, nós fazemos toda a parte do projeto e todas as licenças para a empresa funcionar. Ah, legal. Tá? Legal. E aí, a parte residencial também, né? A parte de projeto arquitetônico, de decoração, projeto de hidráulica, elétrica, enfim, nós fazemos toda essa área. O cliente não precisa ter mais nenhuma dor de cabeça. Não. Deixa tudo na sua mão, você que tem a dor de cabeça, vai enfrentar a prefeitura, não é isso? Exatamente. Muito legal. Você fundou o Ateliê da Arquitetura na época da faculdade? Isso. Eu estava no último ano da faculdade, eu abri a empresa
E aí a gente já começou a prestar alguns serviços para clientes, né? No início era eu, né? Então, e aí a gente já foi... Mas aí você não prestava todos esses serviços, ou já prestava? A gente iniciou na parte de regularização, né? Então, o CETESB, os órgãos públicos, né? Prefeitura, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. Tinha bastante experiência já na parte de projeto, mas iniciei nessa área, né? E aí, a própria dinâmica dos clientes, enfim, a gente foi agregando esses outros áreas também. Legal. E quais foram os maiores desafios que você encontrou lá atrás, começando a empreender, saindo da faculdade? É bastante desafiador você ser empreendedor, né? Enfim, aí a gente tem vários desafios, né? A gente sai da faculdade com diploma, mas a gente não tem a vivência de empresa, né? Então, impostos, como abrir uma empresa, enfim, todos esses desafios nós aprendemos, né? Depois no dia a dia, na raça. E aí, assim, teve vários desafios na nossa trajetória, e nessa trajetória, né? Um deles, assim, que eu me lembro, a gente fez um projeto de um hospital. Um diretor me conheceu fazendo um outro trabalho para ele numa clínica, e ele era diretor dessa clínica e também de um hospital. E aí ele conheceu o nosso trabalho, nós aprovamos o projeto dessa clínica, e ele falou, olha, eu tenho um outro caso, né, que é um hospital que tem 6 anos que o proprietário, enfim, vem tentando aprovar o projeto junto à Vigilância Sanitária, e ainda não teve êxito, né? Já tinha contratado 5 empresas para fazer a aprovação do projeto. Cada empresa que chegava lá, falava para ele assim, olha, você tem que fazer uma reforma. Então, ele ia mudando o local para atender a legislação. Quando a gente conheceu ele, aí a gente explicou para ele como funcionava todo o trabalho da vigilância, nós mostramos um processo nosso, um projeto, né? E aí nós explicamos para ele que antes dele sair reformando, ele primeiro ia ter a aprovação do projeto. Por quê? Porque é a validação que o local vai atender às normas, né? Exatamente. E aí nós preparamos todo o projeto, aprovamos junto à Vigilância Sanitária, a gente falou para ele algumas mudanças que realmente ele ia precisar. Nós aprovamos o projeto, e aí ele, depois de aprovado o projeto, que ele foi executar a reforma no local, fazer a adequação necessária, né? E aí, depois disso, que a gente fez as licenças de funcionamento. Então, o hospital já tem aí 15 anos aí de funcionamento. Até hoje é nosso cliente, a gente presta vários serviços para eles depois, né? Porque uma vez que ele passa a confiar em você, ele não vai buscar outro profissional, né? Exatamente. Ele já sabe que você vai resolver os problemas e vai ser idônea, porque eu acho que esse é o grande problema. Muita gente, ainda tem muita gente assim no mercado, de chegar e querer ter esse projeto. É uma garantia, é um valor ali que a pessoa vai receber que está garantido. Mas, de repente, vocês fizeram um caminho contrário. Não, para de fazer reforma. Vamos ver antes. Vamos aprovar antes, depois pense em fazer tudo e usa seu dinheiro de uma forma mais inteligente, mais assertiva, né? Exatamente, porque aí você executa de uma vez só, né? Exato. Tudo que precisa. E se ali realmente vai atender. Porque imagina também gastar dinheiro fazendo um monte de reforma e, de repente, o local não atende. Não pode. Exato, né? São custos. Teve um outro caso também que a cliente queria construir a casa dela, já tinha feito 2 projetos, aprovado em prefeitura e não tinha ficado do agrado dela. Quando ela me mostrou a foto da fachada da casa, o terreno tem um poste no meio do terreno, né? Que também é um complicador no projeto. Mas enfim, assim, né? A casa parecia 2 casas, não parecia uma única casa. Parecia uma casa de um lado do poste e uma outra casa do outro lado. E aí a gente entendeu toda a necessidade que eles queriam, né, no projeto, tudo que eles precisavam, e ela falou, olha, eu não pedi tudo isso que eu estou te pedindo para os outros profissionais, mas falaram que não é possível, né? Falei, a gente vai verificar o que realmente é permitido ou não pela legislação, enfim. Conseguimos fazer um projeto que atendeu na íntegra tudo que ela desejava. Legal. E a fachada ficou bem interessante, ficou mesmo com um poste na frente, ficou uma cara realmente de uma casa só, né? Então, ela ficou bastante satisfeita com o projeto. Legal. Que é aquilo, né? Ela ia fazer uma construção, é um investimento alto, né? A pessoa sonha com aquilo.
para que a casa fique com desejo aquilo que ela quer, né? Com aquilo que ela sonhou, né? E aí depois ela é surpreendida com a informação que não pode, que não cabe tudo que ela quer, e ainda fica um projeto que não fica do agrado da pessoa, né? Então a gente, como profissional, a gente tem que entender realmente o que o cliente deseja, né? E colocar isso em projeto, né? Então, assim, não é o meu gosto pessoal. É atender o que o cliente sonhou, o que ele desejou, e fazer isso de acordo com a legislação e arquitetonicamente bonito também. Claro, legal. O que você gosta de atender mais? Projeto residencial ou empresa? Olha, os dois eu fico bem feliz assim, em projetar. Tá? Assim, a casa é maravilhoso, porque assim, você não é só um projeto, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade de entender, porque assim, eu falo que toda casa tem quarto, cozinha, banheiro, enfim. Só que você tem que entender, porque cada família tem uma dinâmica. Da família, isso mesmo. E aí você tem que ter a sensibilidade de entender aquele cliente, o que ele pensou, o que ele idealizou, o que ele sonhou, o que ele economizou para investir no sonho dele e transformar isso num projeto de acordo para aquela família, né? E aí, a parte de empresa também é bem desafiador quando você pega um projeto para desenvolver e você vê que, assim, que a pessoa... É muito importante ter as licenças para ela funcionar. E, às vezes, a empresa corre o risco até de um fechamento da empresa por falta de uma licença, né? E aí, quando a gente consegue esse êxito, apesar de toda a burocracia em órgão público, às vezes acaba alguns locais demorando um pouco mais de obter as licenças, mas é bem satisfatório você entregar o documento que aquela empresa está perfeitamente podendo funcionar. Sim. Então, é bem satisfatório tudo isso. Ô, Érica, você tem um conhecimento bem aprofundado, assim, de Feng Shui, que fala? Isso, Feng Shui. Física quântica, terapia de ambientes. Como que com essa visão você consegue transformar o resultado final ali de um projeto que você apresenta? Então, o que é essa sensibilidade que eu estava te falando, né? Então, assim, a física quântica me trouxe bastante conhecimento amplo, né, de entender o cliente, de entender, enfim, conhecimento próprio também, né, de ter essa sensibilidade maior. E enfim, essas terapias que a gente vai aprendendo, a gente consegue aplicar no projeto para que aquele lar, principalmente, ou empresa, ele traga mais conforto para a família, que a família tenha vontade de voltar para casa, né? Que tenha vontade de estar lá, que tenha essa conexão, que entre bastante iluminação natural na casa, que tenha ventilação, que tenha essa conexão com a natureza, com as plantas, né? E na empresa também, porque você passa uma boa parte do tempo, às vezes, na empresa que você trabalha, né? Então, é importante ter esse espaço confortável, onde que o funcionário, ele se sinta motivado também para trabalhar num ambiente agradável, num ambiente que motive ele de estar ali, né? Então, tanto com a empresa, quanto com a casa, eu falo que às vezes tem gente que quer sair de casa, né? Não quer ficar em casa. Então, tem muitas pessoas que a casa não acolhe ela, né? E aí, uma das nossas conexões internas é a casa, né? Então, a gente viaja, dá vontade de voltar para casa, né? Então, a gente vai trabalhar, a gente quer chegar em casa, quer repor nossas energias, quer descansar, quer estar bem, né? E é isso, assim, né? Ter realmente essa sensibilidade de projetar para trazer uma vivência, um ambiente que a pessoa queira voltar para aquele lugar, né? Isso que ela queira voltar para casa, né?
Você conhece o melhor estúdio de Bragança Paulista? Ainda não? Vem comigo que eu vou fazer um tour agora no Black Hawk. Nosso espaço de Pilates oferece os melhores equipamentos e uma infraestrutura de primeira para garantir que você tenha uma experiência completa e eficaz. Aqui no Black Hawk você encontra um ambiente acolhedor e profissionais qualificados, prontos para ajudar a alcançar seus objetivos com segurança e conforto. Jacarandá Garden, a sua opção verde em Bragança Paulista. Aqui você encontra uma grande variedade de plantas, insumos, ferramentas para jardinagem, móveis e decoração para o seu jardim. Venha nos visitar e desfrutar de um espaço criado com muito carinho para você. Dúvidas? Nosso WhatsApp é 99677-3357. Siga nossas redes sociais. E eu achei legal que você comentou que na pergunta anterior sobre não ser o seu gosto, né? Sobre você respeitar muito isso no cliente. E eu me lembro que eu tive uma vez, talvez eu até já tenha te falado isso, mas eu tive uma experiência com uma arquiteta, na época eu era recém-casada, e aí, assim, fui conversar, eu e meu marido e tal, e aí a gente queria mudar uma coisa na sala. E a gente não tinha grana, assim, a gente, né, falamos, olha, não dá pra gente gastar muito, a gente quer um papel de parede, a gente quer uma proposta. Ah, tá bom. Aí ela foi fazendo, a gente foi tirando algumas coisas e tal, e aí não chegava, assim, em algo que realmente nos agradasse. E aí um dia, por algum motivo, a gente foi fazer uma reunião e não foi no escritório dela, não sei o que tinha acontecido, foi na casa dela. E aí, quando eu entrei na casa, era uma casa linda, mas era uma casa que não tinha nada a ver com a gente. E aí eu entendi, falei, putz, ela tá pegando referência do que ela gosta e está pondo na nossa casa. Por isso que não tá batendo, porque eu não sei o que eu gosto, ainda mais eu lá com 20 e poucos, sei lá o que eu gosto. Me apresenta alguma coisa pra eu saber se eu gosto ou não, me dê referências e tal, né? Não tinha tanto essa quantidade de coisas que dava pra ver na internet e tal. Então, isso me marcou muito, assim, porque de fato, não tinha que ser uma réplica da casa dela dentro da minha. Ela tinha que entender o que a gente queria para aquele ambiente, né? E acho que isso muda tudo num atendimento. Exatamente, porque é o que eu falo, né? Então, assim, a gente, quando vai fazer o projeto, né, tem alguns profissionais, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Mas, assim, eu vou falar de mim, eu não tenho esse ego que tem que ficar a minha cara. Uhum. Vai ter a minha cara no projeto. Né? A identidade é tua, exatamente. né? Exatamente. Mas, assim, tem que estar de acordo com o que o cliente quer, claro, com o que ele deseja. Então, assim, hoje, realmente, a gente consegue mostrar o 3D para o cliente ter essa visualização de como vai ficar a casa. Porque eu falo que no papel é barato você mudar, né? Porque você, enfim, você vai lá e faz as mudanças. Na obra é mais complicado, porque você já construiu, então é mão de obra, material, tempo, né? Enfim, e quando você consegue apresentar esse projeto 3D para a pessoa ver, a gente faz algumas opções, entende algumas referências do que ela gosta. Tem projetos que às vezes a gente é assertivo no primeiro projeto, mas tem projeto que às vezes a gente apresenta 2, 3 opções e vai ajustando e vai entendendo. Sim. E mas tem que ficar realmente do agrado do cliente, claro, né? Às vezes eu vou com o cliente comprar luminária, escolher revestimentos, enfim. E até os funcionários, os vendedores mesmo, quando nos atende assim, né? Eles falam, nossa, geralmente os arquitetos vêm aqui e falam, não, você tem que escolher essa luminária, não, você tem que escolher esse piso, você tem que escolher isso. E você deixa o cliente... à vontade. Exatamente. O cliente escolhe, porque aí, o que a gente entendeu com essa experiência que nós temos, né? É que o cliente tem que realmente ficar do agrado dele. E aí, a gente tem que deixar
o que ele gosta harmônico dentro do ambiente. Claro. Né? Então, ele gostou dessa luminária, gostou desse piso, gostou desse sofá. Como isso vai ficar harmônico dentro da casa, né? Da pessoa, que vai ficar bonito, que vai ficar elegante, aconchegante, que ele vai conseguir... Não, e eu lembrei até, porque a Érica projetou uma sala que eu amo de paixão em casa. E aí teve um momento que eu falei assim... Mas que cor que a gente vai pôr aqui em tal coisa? E aí você falou assim... Olha, se você quiser pôr o preto, vai ficar legal. Mas se você quiser... Aí eu falei assim, mas é que eu gostei tanto dessa champanhe. Ah, não, se você quiser pôr essa daqui, que é mais champanhe, vai ficar bonito também. Não dormia mais. Por quê? Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Aí, num determinado dia, eu falei pra você. O que você escolheria pra você, pra sua casa? Ela falou, olha, os dois estão muito bonitos, mas eu escolheria o preto. Falei, então minha decisão é essa, porque ela tem bom gosto e é isso. E na sua casa, lá nesse caso, tinha muitos elementos pretos. Exato. Né? Então, o preto ficou incrível, lindo. Eu falo. Mas também o champanhe iria fazer uma boa composição, porque aí a gente ia trazer alguns outros elementos. Exato, que pra iria, puxar. exatamente, Isso que mesmo. iria deixar harmônico. Mas assim, pelo próprio layout que você já tinha, a estética, o preto realmente ele ia ficar mais harmônico e realmente ficou. Né? Não, ficou maravilhoso, eu amo. E é essa oportunidade, assim, né, de realmente deixar um lar que a pessoa tenha prazer de ficar no ambiente, é isso né? mesmo. Que ela tenha prazer de olhar para uma parede, de olhar para o móvel, de estar ali, né, de cozinhar, enfim, que ela tenha realmente, assim, essa conexão com a casa, né? E é muito gostoso, assim, amigos, familiares que conhecem a casa, quando entram, não tinha aquilo, né? E de repente olham e falam, meu Deus, como ficou bonito! Então isso é muito gostoso, né? Porque você traduziu exatamente o que eu queria para aquele ambiente, que eu queria um canto onde eu pudesse também de manhã sentar ali no chão, ler. É que ainda não tá pronto, não tá com o meu tapete, não tá... Mas... Aquele canto da casa, pra mim, agora virou isso, sabe? Graças a você. Obrigada. E é essa a ideia, né, nos projetos. É que o quarto fique com a cara da pessoa, é que a sala fique... Convidativo pra estar ali, né? Exatamente. Que não gere um distanciamento. Que antes, claro, não tinha nada ali. Mas antes era um espaço frio. E agora ele é super aconchegante, né? E te conecta, né? Muito. Tem, às vezes, cozinha que a gente vai fazer o projeto. Às vezes, a própria loja, enfim, faz algumas opções para o cliente. Mas depois a gente vai analisar e ver que, assim, às vezes... tem uma cozinha, agora que eu me lembrei que a gente está fazendo um projeto, que a pia fica de um lado, tem uma bancada no meio e a geladeira fica do outro lado. Então, assim, a cliente hoje, ela se acostumou em... sair da pia, dar a volta e vir pegar a geladeira do outro lado. Entendi. Mas assim, a gente, quando vai fazer o projeto, a gente pensa nessa funcionalidade também. Claro. Né? Então, assim, hoje a gente está fazendo uma reforma agora na casa dela e a gente faz um projeto que fique o mais funcional possível, mais próximo, porque você esquece uma coisa na geladeira, você tem que voltar, ficar dando volta toda hora, né? Pois é. Ela se adaptou, mas assim... Não é o ideal. Não é o ideal. Não é. Design biofílico, o que é isso? Então, na verdade, essa conexão mais com a natureza, né? Para você trazer mais... Porque hoje em dia a gente está totalmente desconectado, né? Então, é celular, é internet, a gente não tem mais a conexão com o ambiente, né? Com a natureza em si. A gente vai para um shopping que é todo fechado, que você não vê luz natural. Não vê luz, não vê o ar lá fora, você fica lá, quando você sai já está à noite, você não sabe nem se está chovendo, se está à noite, se está de dia, Verdade. né? Muitas empresas não têm vidros, né? O funcionário fica às vezes olhando para uma parede, né? Então, trazer a natureza também para dentro da empresa, né? Então, de uma forma assim mais natural, né? Trazer um verde, uma janela para essa pessoa ter essa conexão com a parte lá fora, mesmo que ela tá ali trabalhando ou tá ali morando, né? Por exemplo, tem lugares que a gente projeta a pia quando dá olhando para fora, para a natureza, para um jardim. Eu falo, você vai estar conectado ali e vendo aquele ambiente, né? É diferente, às vezes, quando você... Então, trazer essa natureza realmente para dentro da casa, Legal. né? Abrir uma janela e ter prazer para olhar pro que você vai ver, né? Legal. Então, esse é o nosso papel, que a gente tem esse olhar, né? A gente sabe quando a pessoa abrir aquela janela,
qual a visão que ela terá, né? Então, é realmente trazer essa conexão. E aqui no interior, a gente consegue muito isso, consegue, né? E quando não, dependendo do aspecto da casa, trazer um jardim para dentro da casa e abrir esses ambientes para dentro de um jardim. Quando é possível para uma vista bela na natureza, enfim, né? Que a gente já tem, explorar isso, é bem gostoso também, é melhor, né? Claro. Mas quando não, nem trazer... sempre é possível, né? Exatamente. Tá certo. Então, trazer isso para dentro da empresa ou para dentro da casa. Ô, Érica, como que você lida com clientes insatisfeitos? Enfim, aprovações mais complexas. Como que é o processo aí de vocês? Qual dessas experiências, que com certeza sempre tem, né? Sim. Qual experiência mais te marcou dentro desse contexto? A questão, assim, de cliente insatisfeito é entender o que realmente ele não ficou satisfeito e mudar, que é o que eu falei, né? São várias opções de projeto, a gente apresenta, às vezes 2, 3 opções, depende do projeto, justamente uma diferente da outra, para o cliente enxergar as possibilidades, né? Algumas possibilidades que dá para fazer e falar, eu gostei mais desse ambiente, gostei mais desse, e a gente vai juntando isso para realmente transformar num projeto, né? E aí apresentar o 3D para o cliente para ver se realmente ele... Hoje tem esse recurso, né? Exato. Então, realmente isso muda bastante, porque imagino lá atrás, quando você começou, era na raça fazer vários projetos, vários desenhos, né? Hoje, enfim, imagino que esses recursos tenham facilitado muito a vida, né? Exatamente. A gente tem muita coisa na tecnologia que agilizou o trabalho de todo mundo, né? Claro. E aí a gente consegue ser mais assertivo. Mas é realmente isso, né? Tentar entender o que não agradou e fazer diferente. Até o objetivo é a pessoa ficar satisfeita com o processo, com o projeto, né? Então, se ela não agradou, é fazer uma outra opção, fazer uma outra possibilidade, entender realmente, né? A gente faz essas reuniões, a gente pede para eles referência, porque assim, tem vários tipos de revestimento, tem vários tipos de fazer um projeto, tem várias faixas de valores. Exatamente. Né? Então, é entender tudo isso, né? E adequar para o gosto dele, né? Então, revestimento tem infinidade de revestimentos. Enfim, trazer realmente isso pro projeto. Qual que você acredita ser o maior diferencial do Ateliê da Arquitetura? Como a gente faz desde as aprovações até as licenças, né, e até os projetos, né, então você não precisa estar contratando empresas diferentes, né, então, por exemplo, nós fazemos toda a parte do projeto arquitetônico, a parte de decoração, a parte de aprovação em prefeitura, né, quando é residência, nós fazemos, a gente vai com o cliente para escolher os revestimentos, os materiais, enfim, a gente consegue com o cliente até o final da obra, né, marcenaria, enfim, toda essa parte. E nós também, na parte de regularização, como nós fazemos todos os órgãos, então a pessoa sabe que quando ela nos contrata, nós vamos ver todas as etapas que é necessário e vamos seguindo até a licença do cliente, a última, né? Porque tem algumas licenças que precisam ser primeiro, outras posterior. Então, nós vamos fazendo toda essa sequência até a empresa ter a última licença dela e esses documentos todos estarem de acordo, né? Porque... aí ela não tem a necessidade de contratar uma empresa diferente para fazer bombeiro, uma empresa para fazer CETESB, e essas empresas não se falarem e os documentos não estarem compatíveis, e aí depois ele não conseguir a última documentação dele. Claro, aí vai travando tudo, né? Exato. Olha só, eu poderia ficar a tarde inteira conversando com você, no caso, nosso tempo chegou ao fim. Olha que rápido, não passa voando. Rápido. Mas eu quero, antes da gente finalizar, eu quero que você fale sobre planos futuros que você tem aí para o ateliê. Então, nós temos aí, assim, bastante... A gente está investindo em tecnologia para melhorar realmente essa visão do cliente, do projeto, né? Para ele ter realmente enxergar melhor, né? Então, recursos aí para entender como que a casa vai ficar. Então, vídeos, enfim, toda essa parte, né? E é isso. Muito bom, Érica. Agora eu gostaria que você, por favor, olhasse para aquela câmera e falasse um pouquinho sobre você e você no ateliê. Tá joia. Então, quem tem algum terreno, ou tenha uma casa, ou está
que quer reformar, ou está em dúvida se compra uma casa, se compra um terreno, né? Quando você compra um terreno, a gente consegue fazer um projeto personalizado para você. Então, o que a gente puder ajudar nessas escolhas, nesses projetos, entender o que é a sua necessidade, né? E conseguir auxiliar, nós estamos à disposição. Nós somos o Ateliê da Arquitetura, né? Eu sou a Érica, arquiteta. E aí, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Pode nos seguir no Instagram, né? E nas nossas redes sociais. Muito obrigada, arrasou. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada pelo Amei. convite. Imagina, amei.